pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar o nosso módulo de cálculo de esgoto sanitário. Esse é um módulo que nos permite calcular tubulações de esgoto, caixas de gordura e nos permite calcular desde pequenas residências a cozinhas, restaurantes, escritórios, hospitais, ginásios de esporte, etc. De forma prática, extremamente simples e muito dinâmica. Com certeza, nós temos ferramentas que vão te facilitar muito durante a execução do projeto. Então, aquela dúvida que dá quando você vai gerar um esgoto, você fala, uma tubulação de 100, uma tubulação de 75, qual seria a tubulação? Vamos dar um tubo de 50 aqui para ventilação. E aí você, às vezes, não consegue entender, adequar isso dentro da norma, conforme o tipo de serviço que está fazendo. Então, aqui é extremamente fácil, extremamente prático. Vou mostrar para vocês o passo a passo. Aqui, então, vamos lá. Entrando no nosso painel, você pode procurar desde até a área de hidráulica predial e esgoto sanitário. Lá na lateral esquerda, procurar também a mesma coisa, hidráulica e esgoto sanitário. Vamos abrir. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar o nosso tipo de edificação. Aqui eu vou mostrar primeiramente uma maneira bem simples, usando uma residência, bem fácil, bem prática, e depois a gente vai mostrar os demais. Vamos fazer um restaurante, um hospital, uma coisa mais complexa, para você ver como que ele vai te dando todos os passos a passo dentro do que a norma exige. Primeiro passo, então vamos lá. Pegar um residencial, aqui temos habitação residencial, hotel, saúde, educação, uma escola, uma creche, um restaurante, um bar, um shopping, um escritório, uma área de ginástica, uma indústria, até mesmo tempo. Vamos lá, vamos começar pela mais simples, seria residencial. Primeiramente, o tempo prático, né, que ela vai dar aqui, ó, uma ventilação obrigatória nas bases sanitárias, conforme a NBR tem 60, as caixas de inspeção a cada 20 metros, e o total de pavimentos, né. A casa tem um prédio, se for ter um prédio, deixa um, se for 2 ou mais pavimentos, numa área comercial, numa área mesmo que residencial com mais pavimentos, você pode acrescentar aqui para 2 ou 3, conforme você quiser. Eu botei com 1, mais simples. Quais pavimentos e que unidades apresentam? Isso é uma coisa muito fácil. Olha só como que facilita mais aqui dentro do portal. Como é que funciona o cálculo de dimensionamento por locais? Pela UHC. O que seria o UHC? É a unidade de planta de contribuição. É o mesmo que a NBR usa, a União 60 usa para cálculos de vazões. Então, por exemplo, uma bacia sanitária tem 6 UHC, o chuveiro tem 2, o lavatório tem 1 UHC, o cozinha tem 3, um tanque, etc. Então, tudo isso já está montado dentro do sistema. Então, vamos lá. Primeiramente, você pode colocar a identificação. Podemos preencher aqui rapidamente. Podemos preencher o banheiro típico ou a cozinha típica. Como você pode preencher manualmente? Você pode vir aqui sanitário, ou vídeo comercial, preencher aqui uma. Vamos colocar aqui diretamente. Então, já que é uma identificação de residência, de maneira bem prática, você vai preencher o banheiro típico. Aqui, ó, já puxou como banheiro social, uma base sanitária, um lavatório e um chuveiro. Tá, vamos colocar aqui um banheiro social, não vai ter um chuveiro. Vamos acrescentar um outro banheiro. Olha só. Banheiro social, aqui vamos colocar banheiro, quarto. Pode digitar aqui, depois você vai poder imprimir isso no seu relatório. Uma bacia sanitária, um lavatório, um aparelho. Agora vamos colocar aqui uma cozinha, né? Olha só que já puxou. Nós temos um banheiro social, temos o banheiro do quarto, temos uma cozinha e uma área de serviço. Então, por exemplo, ele pegou a cozinha, já puxou aqui de cozinha, uma aqui de cozinha, uma área de serviço. E, geralmente tem uma máquina de lavar, um ralo, uma carne, ou um tanque, né? Ou podemos acrescentar uma máquina de lavar e um tanque. Vamos acrescentar para duas. Tá? Pronto, ele já começou a calcular o diâmetro de tubulação conforme e o HC soma cada uma dessas unidades. Aqui a gente pode acrescentar um outro banheiro, por exemplo, posso colocar aqui uma área de serviço, posso colocar um quarto, suíte, vamos colocar assim, suíte. Nós temos aqui uma suíte, nós temos um vaso sanitário, nós temos um aqui de banheiro e mais um chuveiro. Podemos acrescentar aqui, no caso, uma banheira. Bom, aqui nós temos todos já simples. Você vai selecionar qual tipo de aparelho que você tem dentro da casa. E na sequência vamos partir para a próxima etapa, que seria a declividade das distâncias. Ele já começou a calcular, apresentar a nossa tubulação e apresentou um pequeno detalhe aqui, mas vamos lá. O que seria isso? Declividade da distância. Declividade é a inclinação que o esgoto vai correr. Tá? Por que isso importa? Geral, vamos lá. Para tubulações de 40 a 50 milímetros, tem que ter no mínimo 2%. Né? Então, se a gente quebra por cada 50 centímetros de comprimento. Tubo de 75 a 100 milímetros, 1%, e tubo de 150 acima, 0,5%, 1 centímetro a cada 2 metros. Vamos trabalhar automaticamente, o sistema já puxou com 1, vamos manter com 1. E distâncias opcionais, para quantidade de material, que seria a distância da sua caixa de gordura, do centro da casa, até a rede coletora de esgoto na via pública, né? Ou uma fossa, dependendo da rede. Vamos colocar aqui nessa nossa rede, nós temos aí 12 metros, tem mais ou menos um terreno comum. Isso vai facilitar só para o cálculo do material. Então nós temos aqui, ó, já calculado, um tubo de 100 milímetros,
deu 37 OHC no total, unidade de radíaco com tubo lá, deu de 37, deu um tubo de 100 milímetros no coletor principal, um tubo de 50 milímetros para o tubo de ventilação da rede de esgoto, e uma caixa de gordura para a saída da cozinha de 30 milímetros. Bom, você tenha calculado já a sua população do seu coletor, se você estiver fazendo o seu projeto, já tem calculado qual é o HC dele, qual é o dimensionamento do tubo da ventilação para esse esgoto para essa casa, e qual a caixa de gordura que você precisa ver. Então, pronto, isso é tudo dimensionado. Mas olha só que interessante aqui. A cozinha, ela apresenta uma declividade insuficiente. Ela precisa de pelo menos 2%. Toda a população que sai da cozinha é de 40 milímetros. Então, basta assim, mudar isso aqui para 2%. Pronto. Agora já deu ok, está totalmente dimensionado. Então, nós temos a edificação, nós colocamos lá o banheiro do quarto, a cozinha, a área de serviço, a suíte, tudo isso já calculado, cada um dimensionamento de cada um dos tubos. Temos o quadro geral de dimensionamento, que seria o coletor principal, que sairia da edificação, o tubo que sai da edificação até o esgoto é um tubo de 100 milímetros, e a coluna de ventilação de 50, e a caixa de gordura da pia de 31 litros, com um tubo de 75 milímetros. A caixa de inspeção, olha lá, aqui tem um detalhamento que a caixa de inspeção precisa de uma a cada 20 metros, né? E no caso de mudança de direção, se você vem e vai mudar a direção, você precisa colocar uma caixa de inspeção no meio desse caminho. E conforme a NBR é 860, e o tubo que vai fazer essa ligação de 100 milímetros. Como nós colocamos 12 metros aqui no coletor, ele já indicou para a gente uma tubulação de 12 metros, pelo menos uma caixa de gordura. Sim. Pronto, nós temos o nosso, como todo o nosso modo, podemos imprimir. Você vai ter todo aquele funcionamento que nós fizemos aqui assim, pode ser calculado, tubulação, ventilação, etc. Pronto, para uma casa assim. Essa é a maneira mais simples que tem para cálculo. Vou mostrar agora as demais formatações de cálculo para demais tipos. Novo cálculo. Vamos começar aqui no começo. Voltar no início. Vamos mudar o tipo de edificação. Nós colocamos residencial. Edificações como hotéis, pousadas, exigem, como são vários quartos, o esgoto é muito maior. Você selecionar vai dar as indicações, os detalhes para te alertar quando você for executar. Cada apartamento funciona como uma unidade residencial independente. Interessante. Somar todos os HCs no coletor predial. A cozinha do restaurante interno, uma caixa de gordura dupla de 120 milímetros, obrigatória conforme a NBR 360. Você não precisa ir lá na NBR. Você já vai ver aqui e falar, então no meu hotel preciso para cozinhar uma caixa de pelo menos, caixa de gordura dupla de 120 milímetros. Beleza, podemos fazer isso aqui. Vamos selecionar um hospital. Olha só, já apresentou um exemplo prático aqui, por exemplo, 50 hospital de 50 leitos, aproximadamente são 2 metros por quarto, 100 HCs sanitários, mais cozinha, mais expurgo, um coletor pediátrico pelo menos 550 milímetros. Eu já dei uma ideia, já no exemplo. Mas já é interessante, o tubo de queda exclusiva para resíduos cirúrgicos e PTI não pode se misturar com um esgoto comum. Isso durante o que está executando o seu projeto fica fácil. Estou executando, bati de frente com isso. Vou misturar ou não? Não pode fazer mistura. Por exemplo, o ramal discreto ele é separado para isolamento dos pacientes infectos contagiosos, né? Tem um detalhamento que dá um viso, então você já não pode fazer juntar junto com o esgoto. Para cozinha hospitalar também. E o expurgo tem uma sala de lavagem de instrumentos, né? Tem um ramal de 5 milímetros no mínimo, com ralo sifonado de 9. Vamos pegar uma escola. Olha só. Escola. Ele já exige que os mictórios são obrigatórios para estabelecimentos com mais de 50 alunos do sexo masculino. E um mictório para cada 50 alunos. E um detalhe que é importante para a escola. Isso aqui, quando você está executando, você vem aqui no portal e você, já vai te dar um alerta. Você tem que considerar o pico de uso do consumo. Por exemplo, o que seria? Projetar de 60% a 70% dos alunos utilizando os banheiros em torno de 20 minutos, sem um intervalo entre aulas. Considerar o uso de cantina, bandejão, caixa de gordura simples, para 2 pias, acessibilidade do banheiro, também acessibilidade. Vamos pegar uma outra aqui, restaurante. Uma caixa de gordura obrigatória, uma simples para 2 pias, uma dupla para mais 3 pias, uma cozinha industrial. No shopping, braço de alimentação, tem tudo de queda de no mínimo 150 milímetros. Então, é muito fácil de você fazer, você só vai depois detalhar aqui o exemplo. Vamos pegar agora, então, a cozinha de ginástica, tem uma área de vestiários, piso molhado para a área dos vestiários, né, com os ralos de 75 milímetros, uma indústria, uma fábrica, os efluentes industriais, óleos químicos, solventes, eles nunca devem ser no esgoto sanitário, existe tratamento prévio, tem resolução do CONAMA, tá aqui. Tudo isso está dentro do portal. Os vestiários industriais, no chuveiro por turno, né, no caso de fazer funcionários. Aqui já pega a TLT, no artigo 157, né, 24. E tem auditórios, né, como você vai considerar dentro do dimensionamento da lotação máxima. Né? No pico do evento, durante o evento que está tendo, local, auditório, evento, quando está tendo aquele evento, você vai calcular qual seria o pico de uso
do esgoto sanitário. Vamos trabalhar então no que é mais comum, que seria restaurante e bar. Vou fazer esse cálculo agora para demonstrar. Vamos considerar que no nosso bar-restaurante, nós já exige uma caixa de gordura simples, de 30 litros para 2 pias, uma dupla para casa de mais de 3 pias, ou uma cozinha industrial. Vamos trabalhar com a cozinha industrial e um pavimento. Vamos considerar que nós temos 2 pavimentos, né? Um prédio com 2 pavimentos no nosso restaurante. Aqui já ativa o modo multipavimento, ele poderá utilizar os por andar, sistema acumulará os OHCs, né, por andar, etc. Vamos lá, pavimentos então. E sim, ela já modificou aqui, aprende rapidamente. Você pode selecionar. Vamos considerar aqui no nosso térreo da nossa edificação, vamos considerar a edificação, coloca aqui, como térreo. Nós temos uma cozinha completa. Uma cozinha completa, com mais, pelo menos 3, puxa já, pelo menos 3 pias, um ralo, a cozinha pelo menos 2 ralos, ok. E na parte de baixo, banheiro para clientes, a feminino mais masculino. Então já temos um banheiro feminino aqui com 2 vasos, vamos acrescentar aqui para 4 vasos e 2 pias. E no masculino, da mesma forma, 4 vasos, pelo menos 2 microns, aumentar para 3 mictórios e mais uma pia de banheiro. Pronto. Podemos acrescentar aqui, ó, já puxou para nós aqui, ó, o segundo pavimento, né? Bom, podemos fazer uma coisa muito prática. Nós podemos copiar a estrutura do primeiro pavimento, que ele vai puxar, mas eu não quero, não vamos considerar que no segundo pavimento eu não tenho uma cozinha. Eu tenho só os banheiros de clientes. Aqui eu tinha colocado 4 vasos, vamos considerar a mesma coisa aqui mesmo, 4 bacias lá no. Aqui ele puxou para o apartamento, nós podemos considerar como primeiro andar. Vamos considerar aqui 4 vasos também, 4 bacias sanitárias, 3 mictórios e 2 pias de banheiro para cada um. Pronto, nós calculamos aqui a nossa cozinha. Nós podemos acrescentar até detalhe na nossa cozinha, mais um ralo, podemos até personalizar, né? Formato, se você quiser formato um detalhamento, banheiro, etc. Nosso segundo pavimento. Se quiser adicionar mais pavimento, você pode adicionar pavimento, unidade de apartamento. Se você quiser adicionar, não, além desses banheiros aqui que eu tenho para clientes, eu tenho mais uma outra estrutura, eu tenho uma mini cozinha, assim, podemos adicionar também aqui, você pode adicionar ambiente, adicionar unidade de apartamento, não tem problema, basta você clicar, preencher e o sistema vai somando tudo no final. Pronto, partimos agora para as definidades existentes. Aqui ele considerou 1 centímetro e o comprimento total do coletor. Você vai considerar qual comprimento que vai ter a sua rede, né? A sua rede pública até a fossa. Vamos considerar que ela tem aqui maior, vamos considerar 18 metros. O pé direito do pavimento, agora isso não apareceu na primeira vez. Nossa, seria a altura, seria da queda, né? De cada andar. Vamos lá, no tubo de queda, vamos considerar aqui em torno de 3 metros de. Vamos lá, resultado. Temos um tubo de 100 milímetros, 127 OHC calculados, 2 pavimentos, um tubo de queda de 200 milímetros e uma declividade de 1%. Então, aqui nós temos 127 OHC calculados, um tubo no coletor principal, que é da saída para a rua, né, da sua caixa de saída, até a rede de esgoto da externa, de 100 milímetros, um tubo de 75 milímetros para ventilação. Lembra que na residência nós tínhamos calculado um tubo de 50 milímetros para ventilação? Aqui ele já apresentou um tubo de 75 milímetros para um tubo de ventilação. Isso já adequado dentro da estrutura que a gente aplicou no nosso restaurante aqui. E uma caixa de gordura, que seria a caixa de gordura de saída da cozinha, uma caixa de gordura dupla de 120 litros na nossa caixa de gordura. O nosso térreo tem 59 HC, tudo separadinho. Pela casa, dentro do banheiro feminino, banheiro masculino, do segundo pavimento, primeiro andar, já com 58 HC. E o nosso quadradinho de dimensionamento, um tubo de 200, um tubo de 100, a coluna de ventilação 75, o coletor principal de 100 e o tubo de queda com 200 milímetros, tá? E o quantitativo de material já vem estimado aqui em torno de 18 metros para o tubo de 100 que foi comprado, que a gente estimou lá atrás, e o tubo de 200 milímetros, 6,4 que foi estimado para descida do nosso pavimento, que nós tínhamos marcados de 3,20 metros e uma caixa de gordura. Claro, dimensionamento, né? Adequados para a orientação, estimativo. E por fim, como todos os nossos módulos, nós podemos aqui salvar em PDF e imprimir também o nosso dimensionamento desse nosso ambiente, tá? Aqui nos detalhes, a caixa de gordura obrigatória, tá? No caso, para a NBR diz. E dimensionamento, se você desejar, dar apoio técnico. Não vai substituir um projeto hidrossanitário, né? Pode ter o técnico habilitado, uma vez que cada projeto ele se adequa à sua situação. Mas isso aqui facilita muito para você adequar dentro da norma e evitar problemas futuros. E se você desejar futuramente mudar, você pode vir novamente aqui e você selecionar conforme o tipo de habitação
e a edificação que você está fazendo, projetando, ou que você está usando. Então, pessoal, espero que seja uma ferramenta boa nas suas mãos.